senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa OAB em Foco. Estamos aqui de volta para ofertar a vocês esse verdadeiro serviço de utilidade pública ofertado pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui através da nossa 13ª subseção, Teresópolis, presidida pelo Dr. Jefferson Soares e vice-presidida pelo Dr. Rodrigo Ferreira. E aqui estamos de volta através também da nossa Diário TV, a quem agradecemos todo esse suporte para poder oferecer a vocês esse serviço de utilidade pública, que entendemos seja dessa forma. Hoje vamos ter aqui dois convidados ilustres, pessoas que vão contribuir com o assunto em pauta, que são, aqui do meu lado esquerdo, o senhor Carlos Rodrigues Mayhofer, que é despachante documentalista e está aqui de volta e vai cumprimentar os senhores telespectadores. Carlos. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, esperando o máximo interesse em possibilitar algumas informações que sejam de utilidade para a nossa comunidade. Perfeito. Muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos debater aqui assuntos de veículos, lei seca, etc., não é? Obrigações do vendedor, comprador. Por quê? Porque nós fizemos um programa com o Carlos anteriormente a respeito disso, e esse programa teve uma difusão muito grande, nós fomos abordados por pessoas, recebemos e-mails, etc., solicitando que fosse falado mais algumas coisas a respeito dos problemas de veículos, licenciamento, que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, né? A grande maioria das pessoas possuem veículos e muitas delas possuem também muitas dúvidas. E para isso nós fizemos um convite também a uma pessoa que é um advogado militante no Rio de Janeiro e aqui em Teresópolis, que também vai contribuir com esse debate nosso hoje. Dr. Antônio Rogério Correia, para dar os seus cumprimentos aos nossos telespectadores. Boa tarde, é um prazer estarmos com vocês na mesa e, na medida do possível, elucidar, esclarecer dúvidas dos cidadãos teresopolitanos, e é um prazer estar ao lado de pessoas tão competentes e ilustres. Muito obrigado, doutor Rogério. Nós vamos iniciar o nosso programa conversando um pouquinho. Quando eu falei aqui a respeito do Carlos, e eu já havia dito isso para vocês anteriormente, rapidamente, o tempo realmente é curto, o Carlos é despachante documentalista. As pessoas estão acostumadas a falar em despachante, estão acostumadas com outro tipo de despachante. Existem dois tipos de despachante. Um despachante documentalista, que o Carlos é o despachante vinculado a uma lei federal. Ele faz um curso, ele tem inscrição no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, é filiado ao sindicato, ou seja, é uma pessoa de responsabilidade e que tem todo o respaldo de uma profissão por trás. Da mesma forma, existem também os despachantes públicos estaduais, que são despachantes vinculados ao Estado do Rio de Janeiro e ao município onde trabalham, que são vinculados à Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. São fiscalizados pela Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Também pessoas confiáveis e sérias, né? Então, nós vamos bater esse papo aqui hoje a respeito de veículos, etc. Antes de dar entrada no nosso tema principal e conversarmos com o Carlos e com o Rogério, eu gostaria de me adentrar sobre algumas observações que eu vi no jornal hoje da nossa cidade e gostaria de, digamos assim, dar o meu pitaco a respeito desse tema, como advogado que sou e como teresopolitano que me orgulho de ser. Eu li aqui numa determinada coluna de um certo jornal da nossa cidade a respeito do seguinte: por iniciativa de alguns cidadãos de bem interessados na preservação do patrimônio público municipal, estão correndo na cidade listas para coletas de assinaturas com a finalidade de impetrar a ação popular contra o Estado, visando a paralisação da obra do Tribunal de Justiça e devolução do imóvel ao município. Bom, mais acima, na mesma página, nós estamos vendo aqui um cidadão e o chamamento desta matéria é contra novo fórum. Um cidadão que organiza abaixo-assinado contrário à construção do fórum ao lado da prefeitura.
Eu gostaria de dar a vocês, como disse anteriormente, a minha opinião pessoal, e ela é exclusivamente pessoal. Nós devemos respeitar a diversidade, as opiniões contrárias, mas eu acredito que, aqui no caso do cidadão, embora ele tenha todo o direito de organizar um abaixo-assinado, de impetrar uma ação popular, isso é direito de qualquer cidadão, eu acredito que ele tenha chegado um pouquinho atrasado, está um pouco defasado em relação ao tempo com esta ação que ele vem tomando. As obras do novo fórum são responsabilidade exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele sabe disso, mas, por exemplo, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, não tem rigorosamente nada a ver com isso. A OAB tem e teve um papel preponderante que foi brigar, lutar pela construção de um novo fórum, visando dar aos serventuários de justiça, juízes, advogados, promotores, defensores e, acima de tudo, a população, um local adequado, limpo, seguro, confortável, para que eles pudessem reivindicar os seus direitos judiciais, aqueles que entendem ser os seus direitos. Então, o fórum, o novo fórum, já está em andamento junto à prefeitura e, como eu disse e repito, respeitamos as opiniões contrárias, mas temos o direito de divergir dessas opiniões. E acredito que a observação cidadãos de bem interessados, por acaso os cidadãos que aprovam a construção do novo fórum não são cidadãos de bem? Entendo que são, e muito. Isto, eu diria, vamos colocar da mesma forma que uma situação num condomínio, onde você faz uma votação, uma parte é contrária à decisão, outra parte, a maior parte, é favorável à decisão, e esta decisão é tomada. E a minoria tem que se conformar com aquela decisão. É assim que as coisas funcionam. A famosa ditadura da maioria. Eu acredito que esse senhor e este colunista chegaram um pouquinho atrasados. Ele deveria se certificar primeiro do seguinte: as obras via construtora Delta, famosa construtora Delta, já estão em andamento. A construtora, quando armou aquele cercado junto à prefeitura, instalou suas instalações, montou seus equipamentos, ela recebe naturalmente, isso é típico em qualquer obra, o que a gente chama de uma verba de mobilização para o início da obra. Provavelmente, com toda certeza, esta verba já foi paga. As obras da fundação já começaram há algum tempo. Então, se esta obra for paralisada, para onde vai esse dinheiro? O meu dinheiro, o seu dinheiro, cidadão. O que é que vai se fazer com esta perda? Ok? Não sei. Devemos perguntar a ele, talvez. Eu não sei se foi o melhor lugar. Isso eu não tenho como dizer a vocês. Mas eu sou a favor da construção do novo fórum. Foram tomadas as medidas cabíveis, foi votada a doação do terreno, a Câmara Municipal aprovou, e eu não vejo como irregular, porque ninguém pode dizer até este momento que aquilo é irregular. Irregular vai ser no dia em que a Justiça determinar que aquilo é irregular. Aí sim será irregular. É diferente dessas opiniões que tentam impingir aos cidadãos a sua verdade. Cuidado com esse tipo de verdade de determinado grupo. Então, nós vamos tocar o fórum. Nosso desejo, como advogado, é que os cidadãos, que são a razão de ser da justiça, não é? Afinal, ele é o usuário final daquela prestação de serviços jurisdicionais, ele deve ter condições de conforto, de segurança, de adequabilidade, etc. Então, vamos ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Ratificando, respeitamos o direito dessa minoria a fazer barulho. Até agora são 1.200 pessoas, mas acredito que muito mais do que isso
os cidadãos de Teresópolis aprovam a construção do novo fórum. Se assim não fosse, não teriam deixado que isso ocorresse. E já foi tudo aprovado, a construção está em andamento, etc. Vamos ver no que isso vai dar. A palavra final é da Justiça. Esperamos que cheguemos a um bom termo e que a nossa cidade ganhe um fórum adequado à altura dos seus cidadãos. Era isso que eu gostaria de dizer com relação a este assunto. Eu gostaria também de dizer um outro assunto que me chamou a atenção, no mesmo jornal, curiosamente, foi a mudança do ex-prefeito Jorge Mário. Há uma fotografia do caminhão com a mudança dele, suposta mudança dele, etc., para, como está no jornal, é público e notório, Salvador. Eu, na verdade, gostaria, a minha opinião pessoal, é que o prefeito mudasse para Bangu 1, ou Bangu 2, ou Bangu 6, qualquer coisa assim. E esperamos que a justiça realmente funcione nesse país. E eu, como advogado, torço muito e trabalho para que isso ocorra. Então, esperamos que o doutor Jorge Mário, com todo o respeito por ele, mude-se, na verdade, depois de comprovadas as eventuais acusações contra ele, para Bangu 1. Por último, o nosso assunto aqui hoje vai ser uma observação, já que eu passo em frente a ela todos os dias e tenho observado com assiduidade o seu não funcionamento. A farmácia popular. Essa farmácia, que é um convênio com o governo federal, governo municipal e governo federal, ela tem uma atuação preponderante nas camadas sociais mais baixas e para, de certa forma, as pessoas idosas. Então, vamos fazer, isso é com a prefeitura, vamos fazer, atenção, Secretaria de Ação Social, Serviços Sociais, Secretaria de Saúde, não sei, não me interessa de quem é a competência e a responsabilidade, em final, responsabilidade da prefeitura. A farmácia popular precisa voltar a funcionar imediatamente para atender essa camada pobre da população, aos mais idosos, aqueles que procuram e têm necessidade. Porque os ricos não são os que procuram a farmácia popular. Esses compram nas outras ali no centro da cidade, ok? Bom, Carlos, depois desse desabafo, o que é que uma pessoa precisa fazer quando vender o seu veículo? Qual é o cuidado que ele precisa ter? A primeira providência a ser tomada com relação a um assunto, uma medida tão importante quanto essa, que hoje é muito comum a aquisição e a venda de um veículo. A primeira providência é efetuar a comunicação de venda no órgão de trânsito local do seu município. Por que ele precisa se preocupar com a comunicação de venda? Qual é o risco que ele corre, Carlos? Para evitar problemas futuros, responsabilidades administrativas, cíveis e criminais. Então, você, telespectador, quando for vender um veículo, motocicleta, caminhão, automóvel, qualquer coisa, o cuidado a tomar é fazer a comunicação de venda. Imediatamente. Porque há uma responsabilidade solidária com o novo adquirente do veículo, não é isso, Com certeza. Tomando inclusive essa providência está contida no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma responsabilidade do vendedor, assim como do comprador transferir o mesmo veículo no prazo máximo de 30 dias. Se não transferir no prazo máximo de 30 dias, o que acontece? Gera uma multa de R$ 127,00 e 5 pontos em sua carteira. Então, meus amigos, esse é o conselho prático. É para isso que essas pessoas estão aqui. Serviço público, para que você conheça os seus direitos, para que você conheça as suas obrigações. Doutor Rogério, há necessidade de mudar a lei seca? Com certeza. Foi uma lei que pegou, né, com a sua... Uma delas, né, felizmente? Uma delas, lógico, evidente. Ela com a evidência dela, né, ela pegou no gosto popular, mostrou realmente, né, no gosto popular, no gosto da justiça, do controle. E, acima de tudo, preservou milhares de vidas. Exatamente. É? Então, ela, num sentido de tutelar, né, a vida da sociedade, das pessoas, dos transeuntes e dos outros motoristas, né, que trafegam, né, pelas ruas aí do nosso Brasil,
né, trazendo uma segurança maior para essas pessoas. Uma certeza de punição também, né? Uma certeza de punição, mas que eu vejo que por ela ter pego realmente, está havendo aí um movimento, ainda é precoce ainda falarmos disso, mas está havendo um movimento para que melhore ainda mais essa lei. Né? Tomara. Tomara. Nós vamos continuar a falar sobre esse assunto da lei seca, porque é um assunto bastante atual, cotidiano, muitas pessoas aí paradas pelas blitz da lei seca, mas nós vamos lá fazer agora nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco com esse papo interessante com o Dr. Rogério e com o Carlos a respeito desse assunto, ok? Até mais. Olá, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do programa OAB em Foco. Hoje entrevistando o senhor Carlos Rodrigues, despachante documentalista, e o doutor Antônio Rogério Correia, advogado. Estamos falando aqui sobre lei seca, vamos continuar com esse tema por enquanto. Doutor Rogério, as mudanças previstas, o senhor acha que vão aperfeiçoar ainda mais a lei? Porque o senhor disse que ela foi uma lei que pegou. E no Brasil é difícil leis pegarem, não é? Com certeza. Então, foi uma lei que pegou. Essas mudanças, face aos últimos acontecimentos, não é? Vamos lembrar que as pessoas têm se recusado a soprar o etilômetro. O etilômetro é o popular bafômetro. As pessoas têm se recusado usando os seus direitos constitucionais e isso tem ocasionado muita polêmica, meus amigos. Então, estão previstas mudanças na lei em discussão no Congresso. Na sua opinião, essas mudanças vão aperfeiçoar a lei, doutor Rogério? Vão melhorar mais ainda esta lei? Vão sim. Vão porque existe hoje o princípio de não fazer prova contra si, com relação ao etilômetro. A pessoa se nega a fazer o teste do bafômetro. Né? Então, existe ali esse princípio constitucional, ninguém é obrigado a fazer prova contra si, e em contrapartida, o agente de trânsito que está ali para cumprir o seu dever, ele também não pode obrigar essa pessoa. E com essa, verdade. Não é? E face a essa intransigência, esse conflito, né, como estamos falando aqui, está correndo lá no Congresso, uma norma, uma lei, né, para que haja a inversão da prova. A pessoa tem que fazer o exame, o teste, para provar que não está embriagado. Então agora é o contrário. Se você não fizer, vai haver prejuízos administrativos e criminais. É verdade. Cabe destacar, meus amigos, que esta mudança que o doutor Rogério está falando, ela se deve a uma decisão recentíssima do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que só haverá crime na embriaguez se houver a prova através do etilômetro, do bafômetro, ou seja, se o motorista supostamente embriagado soprar o bafômetro e se houver a prova do exame de sangue, né? Então, o agente, como bem ressaltou o doutor Rogério, ele está impedido de obrigar a pessoa a fazer um exame de sangue e está impedido de obrigar uma pessoa a soprar o bafômetro, que vai produzir uma prova contra esta mesma pessoa, evidentemente. Então, muito bem lembrado, muito bem colocado, doutor. O resumo é de que estas alterações, me parece que há uma espécie de, genericamente, tolerância zero nessas autuações. Ou seja, qualquer nível de álcool. Agora... E também, acrescentando mais, né, todas as provas, inclusive depoimento do agente, de testemunhas, passariam a valer. É isso mesmo, doutor? Visual do próprio testemunhas e visual do agente de trânsito. Né? Que hoje não vale. Vai ser a palavra do agente de trânsito, que vai ter muito mais força, muito mais poder, né, através de testemunhas e do teste que ele pode fazer visualmente. A pessoa totalmente embriagada, né, me manda dar em linha reta e a pessoa vai em zigue-zague.
Né? Então isso aí já quer dizer, muito mais meios para condenar o motorista supostamente embriagado. Exatamente. Então o que a lei, o que ficou bom está ficando melhor, para evitar, né, esses contratempos, né, no trânsito, né, de ir a uma festa e tal. Eu acrescentaria mais grave ainda, para evitar esses casos de atropelamentos e atropelamentos múltiplos em que o motorista visivelmente embriagado se recusa a fazer o teste e ele não é condenado porque não há uma prova cabal, o exame de sangue ou o etilômetro, para o qual ele se recusa, para condená-lo. Sim. Ainda, essas pessoas ainda estão fazendo uso desse artifício. Né? Vamos lembrar aqui que isso não, que estamos falando aqui é o que está em trâmite, está sendo preparado, né, pelo Congresso, discutido no Congresso, né? para que possa virar lei. Né? Perfeito. Hoje as pessoas ainda fazem uso, mas mesmo assim já existe no judiciário, dependendo da situação, uma vontade em punir essas pessoas, mesmo até através de prova. Eu vejo plenamente capaz, havendo provas circunstanciais. Vimos, às vezes, nos jornais, nos nossos telejornais aí, todo dia, pessoas que causam acidentes terríveis, né? Ceifando vida de famílias. Né? Você provocou acidente, a pessoa totalmente embriagada, ainda ri, ainda sai de cabeça baixa, não fala nada, e você percebe que ela está totalmente embriagada. Na verdade, nós como advogados, eu devo reconhecer que esta decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao determinar que somente o exame de sangue, o etilômetro, o bafômetro servem de prova, embora não gostemos dessa decisão, ela, na minha opinião, vai contra os anseios da sociedade, ela é uma prova estritamente legal, ou seja, o STJ, mais uma vez, Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez, deu provas de que o seu caminho é o caminho da estrita legalidade. Seguiu a lei exatamente como ela está, não é? Então, dando um recado, na verdade, ao Congresso Nacional, dizendo: cabe a você legislar e cabe a nós fazermos cumprir a lei. Na minha opinião, esse foi o recado. Foi exatamente o recado. Vocês fazem a parte de vocês e eu estou fazendo a minha aqui. Porque senão, vai ver, o STJ já está vendo as mudanças. Mas aparentemente isso vai mudar. E breve. Sim, aí vemos isso através da vontade do Congresso. Sim, porque o Congresso está vendo que não tem como fugir mais dessa regra, porque está havendo um escape, né, por esses recursos, né, por essas brechas da lei que protegem, né, entre aspas, essas pessoas que descumprem a norma de trânsito. É verdade. Carlos, alguma observação sobre isso? Acredito eu que seria exatamente a decretação do fim da impunidade. Porque nós temos a oportunidade de ver a determinadas situações onde o próprio condutor, visivelmente embriagado, ele, conforme bem disse o doutor Rogério, ele, com a certeza dessa impunidade, ele sabe que nada vai lhe acontecer. E nada pior do que o sentimento de impunidade para aqueles que sofrem ou sofreram qualquer tipo de acidente. E mesmo porque, com esse novo projeto de lei, ele visa também um detalhe interessante: toda abordagem na operação da lei seca, ela é uma abordagem conflituosa. Porque envolve alguém, em tese, num nível de embriaguez e um agente de trânsito. E se abordar alguém com sinais de embriaguez é complicado e é um conflito que gera um atrito, muitas vezes sem medidas, né? E agora com esse sentimento com essa modificação, o condutor agora ele vai pedir: seu guarda, onde está o bafômetro? Eu quero soprar o bafômetro, eu faço questão. Vai inverter tudo isso. Para não se presumir que eu estou bêbado. Exatamente. Ao invés de recusar o uso do bafômetro, ele vai buscar o uso do bafômetro para provar que não está bêbado. Exatamente. Isso é uma mudança radical importante no comportamento
das pessoas, né? Com certeza. Então as abordagens serão menos conflituosas agora, com certeza. Com certeza. Bem-vindo isso, né, Carlos? Com certeza, muito bem-vindo. Aproveitando Muito bem-vindo. o papo, já que é a sua área de atuação... Só para concluir aí, uma coisa que o Carlos colocou muito bem, e para fechar, que é uma coisa de consciência, né? A embriaguez passa, mas a culpa fica para o resto da vida. Então, devemos ter cuidado com as nossas ações. Nós é nós mesmos, né? Toda a sociedade. Né? Ao dirigir, né? Com alcoolizado e tal. Então, a embriaguez, no outro dia você está curado. Né? Mas, em decorrência da embriaguez, do que você causou, essa culpa fica com você o resto da sua vida. Você aleijar uma pessoa, você deixar uma pessoa paraplégica, você matar uma pessoa, um pai de família que é o sustento lá de vários filhos, é uma coisa que deve doer na consciência de muita gente. Com certeza. Só esse é o recado. Bem, um aspecto moral muito bem lembrado, doutor Rogério, muito bem colocado. Bom, voltando aqui ao Carlos, meus amigos, eu queria perguntar a ele uma mudança grande, já que é a área de atuação dele, feita no DETRAN, para todos aqueles que possuem veículos, que é a necessidade de quitar todos os débitos para se fazer agora a vistoria e licenciamento anual. Conforme vocês se recordam, não era necessário quitar-se as multas para se fazer o licenciamento, a vistoria anual do veículo. Isso mudou alguns dias atrás, cerca de 3 semanas, um mês atrás. Carlos, que mudança foi essa e o que isso impacta nos proprietários de veículos que têm multas? Aliás, até um detalhe interessante, quando nós somos autuados, sofremos alguma punição no trânsito, popularmente nós comentamos, perdi 5 pontos. Na verdade, nós só perdemos aquilo que nós temos. Na verdade, nós ganhamos 5 pontos negativos em nosso prontuário. Então, quando nós somos multados, eu perdi tantos pontos. Não é perder, nós ganhamos pontos. E essa somatória é uma somatória negativa. Quanto mais alta, a partir dos 19, a partir dos 20 pontos, o DETRAN já toma uma medida administrativa de instalação de um processo de suspensão do direito de dirigir. É o que aconteceu, inclusive, agora com esse rapaz, Thor Batista, que entregou a carteira ao DETRAN, acautelou a carteira ao DETRAN. Isso é uma prova de que a lei existe e foi feita para ser cumprida independentemente de quem quer que seja autoridade policial, sejam políticos, quem quer que seja. E, inclusive, até um detalhe interessante, eu faço até questão de destacar, a lei seca não distingue juiz, senador, deputado, prefeito, governador. Parou. E essas abordagens são filmadas, exatamente para se evitar... Documentadas, perfeitamente documentadas para se evitar qualquer tipo de deslize. Então, eu quero aproveitar o ensejo e dar os meus parabéns aos operadores da Lei Seca, que é muito bem-vinda, porque tem trazido os resultados, não resolve o problema, mas tem atenuado bastante o problema daqueles que tentam burlar o Código de Trânsito. Em relação à sua pergunta, havia uma benesse, vamos chamar assim, em relação a se proceder somente à vistoria, o licenciamento anual. E com a permissão de, independentemente do número de multas, se proceder somente ao licenciamento anual. Essa benesse... Você, quando diz somente ao licenciamento anual, Carlos, me permita interrompê-lo, e se a pessoa precisasse fazer transferência de propriedade, tirar uma segunda via do documento que perdeu, que é muito comum, incluir um financiamento, uma alienação fiduciária no veículo, a pessoa fez um financiamento do veículo, queria incluir isto. Como é que era o procedimento anterior do DETRAN? O que mudou ou não mudou nada? Qualquer outro procedimento que não seja o licenciamento anual, qualquer outro procedimento, será necessário a quitação de todos os débitos do veículo. No caso da vistoria, que não se precisava pagar as multas, o que é que mudou agora para as pessoas? Eu tenho 2 multas no meu carro, quero fazer o licenciamento anual hoje. Em primeiro lugar, emitir aquele boleto bancário através do Banco Bradesco, anteriormente era o Itaú, hoje é o Bradesco, houve uma migração de bancos.
hoje atualmente é o Bradesco, não sabemos até quando, se proceder à quitação de todos os débitos, quer sejam de multas e IPVAs, e posteriormente proceder ao agendamento via internet ou via telefone local, que eu não recomendo, que os telefones do Detran estão constantemente ocupados. Uhum. Então, a mudança grande a que você se refere é que antes se podia fazer o licenciamento, vistoria, sem o pagamento das multas. A partir de agora, vejam, senhoras e senhores, serviço de utilidade pública. Para você aí, dono de casa, dona de casa, comerciante, vendedor, comerciário, etc. Informação útil para você. Esse é o objetivo do nosso programa. A partir de agora, para fazer a vistoria e licenciamento anual, tem que pagar todas as multas. Todos os débitos existentes. Junto ao Bradesco, junto ao Bradesco, que é o novo agente de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Correto, com certeza. Isso? Com certeza. Perfeito. Porque esse benefício não existe mais, permaneceu durante alguns anos e, inclusive, eu faço até um alerta para aquelas pessoas que comercializam veículos, que ao negociar o seu veículo e informarem, olha, eu estou com 2011... no verdinho, o carro não tem multa, pode comprar, que muitas vezes esse veículo foi licenciado apenas com um número de multas. Muitas vezes não havia um limite, poderia acontecer uma multa, ou 10 multas, ou 50 multas, mas ele conseguia, através desse benefício, licenciar o seu veículo. Então, muito cuidado ao adquirir um veículo, que ele poderá ter não só débitos de dívida ativa e N multas que ficaram para trás de pessoas que não tenham cuidado de verificar isso. Né, exatamente, que é uma consulta muito simples. Muito bem lembrado, meus amigos. Rapidamente, porque estamos aqui no final do nosso programa. Diga, doutor Jair. Quais cuidados as pessoas têm que tomar na compra de um veículo? Excelente pergunta, mas vamos deixar para responder no nosso terceiro bloco. Daqui a pouquinho com vocês, meus amigos. Muito boa pergunta, doutor Rogério. Até lá. Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa OAB em Foco e vamos dar continuidade a essa discussão, como eu disse, de utilidade pública, aqui através da sua Diário TV, a quem agradecemos aí os nossos técnicos, o Bruno, Marquinhos, etc., dão um duro danado para colocar esse programa no ar. E a pergunta ao final do bloco anterior, aqui do Dr. Rogério, foi uma pergunta absolutamente pertinente e importante, porque ela acontece todos os dias aí no mercado, com você, cidadão. Repita a pergunta, doutor Rogério, por gentileza. As informações que o Carlos está nos passando sugerem uma curiosidade e uma preocupação, né? E eu fiz a pergunta a respeito de quais os cuidados que a pessoa tem que tomar ao vender um veículo. Carlos, cotidianamente. Desculpa, acho que comprar o veículo. Tanto faz. Vamos para os dois casos, doutor Rogério. Me colocou mais uma questão importante. Objetivamente, Carlos, quais os cuidados você precisa ter ao adquirir um veículo usado? Adquirir um veículo novo, você vai ter a nota fiscal da empresa, da fábrica e a nota fiscal lá da concessionária. Não é uma grande preocupação. Agora, quando você for comprar um veículo usado, muito bem lembrado, doutor Rogério, quais são os cuidados que o consumidor deve ter? A primeira providência é jamais pagar adiantado, qualquer que seja o valor. Ao escolher o seu veículo usado, no caso que estamos comentando, a providência inicial é dirigir-se à circunscrição regional de trânsito, ou melhor, Ciretran, popularmente chamado de Ciretran, e lá se efetuar uma busca prévia. Essa busca prévia vamos dizer assim, é uma medida que visa resguardar o comprador de possíveis problemas futuros. Uma medida cautelatória, de precaução para o consumidor. Exatamente. Por quê? Porque pode acontecer do veículo, e muitas vezes nós assistimos determinadas situações,
as pessoas se dirigirem ao banco para ver somente se existem a existência de débitos de multas e PVA. Quando, na verdade, isso não resolve o problema. Situações muito mais ocultas e graves podem estar contidas nesse veículo que você está adquirindo. Então, a providência é: jamais pague adiantado, qualquer que seja o valor, e dirija-se à Ciretran de sua cidade para solicitar uma consulta prévia para ver se há incidência de roubos e furtos, se há uma incidência de restrições administrativas, restrições judiciais e por aí afora. Gravames financeiros, exatamente, a existência de financiamento, exatamente, a existência de lease. Por outro lado, a preocupação em saber como o documento do carro pode estar licenciado 2011 e até 2012, podem existir multas ali, como bem mencionou o Carlos. Então, todo cuidado é pouco na aquisição de um veículo. Certifique-se da idoneidade da agência onde você está comprando. Tome os cuidados acautelatórios que o Carlos acabou de mencionar junto ao Detran, Ciretran. Verifique todos os detalhes do carro. Ou seja, para que você não tenha um prejuízo grande. Muito bem lembrado. Doutor Rogério, algum comentário? Um comentário, sim. Eu achei muito pertinente essa colocação do Carlos, porque não parece não, senhores, mas é muito comum isso acontecer, esses problemas, e gerar um conflito, um problema que vai acabar na esfera judicial. Eu tenho várias situações no meu escritório, né, onde eu atuo, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro, né, de problemas desse nível, desse porte, de veículos que são vendidos em agência, né, e que o comprador, o consumidor, ele não tem o domínio, porque realmente é difícil a pessoa comum, né, o homem médio, ter esse domínio dessas informações, né, e compra o veículo, paga, dá um sinal e na frente gera um problema. Não tem um problema, um caso, né, concreto no escritório, que o meu cliente comprou um carro, já saiu da agência irregular. E provavelmente não recebeu o recibo de compra e venda até hoje. Ele está 1 ano e meio sem um recibo de compra e venda, né, um caso concreto, no caso do meu escritório, né, e que está gerando para ele um enorme problema. Um desgaste emocional. Entre outros problemas, não só esse. Inclusive, aproveitando até, complementando o seu comentário, doutor Rogério, eu gostaria até de ressaltar que, assim como nós compramos, ao adquirirmos um imóvel, nós não tiramos todas as certidões referentes àquele imóvel, aquela casa, aquele apartamento, distribuidor, vara do trabalho, e por que etc. não tomarmos os mesmos cuidados quando da aquisição de um veículo? Às vezes você está comprando um veículo de 50, 70, 80 mil reais, que é um valor alto, um patrimônio, e não está tomando os cuidados necessários. Então, essa é a nossa missão, levar a você informação da mais alta necessidade e cotidiana para o seu uso diário, cotidiano, que beneficie você, telespectador. Esse é o nosso papel, essa é a nossa prestação de serviço. Essa é uma das funções da Ordem dos Advogados do Brasil. Carlos, da mesma forma, embora já tenhamos falado no início, só para repetir e consolidar o assunto, quando você vender o veículo, os cuidados você precisa ter além da comunicação de venda. A comunicação de venda já pressupõe, por exemplo, o preenchimento correto e adequado do veículo, do documento de transferência, que é o recibo de compra e venda, chamado CRV. Que cuidado você recomenda, então? Como preencher o recibo? De que forma deve ser feito? Qual seria, como especialista, a sua recomendação nesse sentido? A comercialização de veículos, ela implica, quando da sua venda, nesse caso respondendo a sua pergunta, é muito comum, podemos afirmar que virou uma tradição, quando nos dirigimos a qualquer uma agência aqui de nossa cidade ou qualquer outro local, e quando lá deixamos o nosso veículo, muitas vezes a agência nos diz: quando vendermos, vamos preencher esse seu documento e lhe remeteremos
uma cópia desse documento. Muitas vezes isso é não muito acontece. comum. Na grande Muito maioria comum. das vezes isso não acontece. E o futuro comprador sai por aí cometendo inúmeras infrações e aquele vendedor que deixou aquele seu veículo na agência para ser comercializado será o responsável por todas as ações desse novo condutor proprietário. Então, todos os cuidados devem ser tomados, o preenchimento correto do recibo com reconhecimento de firma por autenticidade do comprador e do vendedor. Se tirar 2 cópias autenticadas, uma para que seja levada ao Detran e seja procedida a comunicação de venda, e a outra cópia para efeitos de imposto de renda ou uma futura comprovação, se houver acontecer alguma falha do Detran, nós podemos dispor de uma cópia adicional para comprovar a efetiva venda daquele veículo. Muito bem lembrado, muito bem colocado. Isto você que vendeu o seu veículo deve tomar em consideração. Muito cuidado na venda de um veículo. Tome todas as cautelas necessárias porque há uma responsabilização solidária sua, vendedor, conforme prevê o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, você pode ter sério prejuízo se não tomar esses cuidados. Essa é a informação que queremos levar a você, meus amigos, a vocês, meus amigos. Doutor Rogério, alguma observação com relação a isso? Eu estou... Com certeza, seu trabalho como advogado vai diminuir um pouquinho por conta dessas providências. Não, de forma alguma. Não, isso não ocorre. Infelizmente, né, para a sociedade. Né? Gostaríamos de que houvesse um tratamento igualitário entre a empresa e o consumidor. Né? Mas, infelizmente, eu acho pouco provável, poucas as empresas que tratam de forma justa, né, o consumidor. Né? Existe, como eu estou vendo aí, a tal da banalização do dano moral, a industrialização dos danos morais, mas, na verdade, o que eu vejo, como eu tenho visto nas sentenças dos juízes, né, muito bem feitas, diga-se de passagem, muito bem colocadas, fundamentadas, né, o que ocorre não é isso, é exatamente a industrialização da péssima prestação de serviços dada ao consumidor. Principalmente, a gente está, no caso aqui do Carlos, né, colocando os cuidados que o consumidor tem que ter na aquisição do seu veículo. Né? O que as empresas, as agências de veículos têm que fazer para prestar esse serviço para o consumidor. E no final, vende um veículo, não faz o pobre coitado não faz a comunicação de venda, isso gera multa no nome de outro, a empresa não entrega o CRV, gera uma confusão e isso vai parar no judiciário. Eu não acho isso legal. Né? Eu gostaria de ter outro tipo de situação para que trabalhássemos e prestássemos um serviço legal. Não as empresas gerarem esse imbróglio todo que vai parar na justiça, na mão dos nossos magistrados. Né? Lamentável, é lamentável. Carlos, além de pagar, vamos supor rapidamente, porque estamos no fim do nosso terceiro bloco, rapidamente, além de iniciar o ano com o seu veículo e pagar o IPVA, que outra providência o proprietário deve tomar para manter regular o seu veículo? Iniciou o ano, tenho que pagar o IPVA, pago à vista ou em 3 parcelas, como é comum aqui no estado do Rio de Janeiro. Que outra providência ele tem que tomar para deixar regular, ter o seu veículo regular, licenciamento, esse tipo de coisa? Dentro a cada início do ano, há aquele planejamento familiar, onde há mensalidades escolares, material, enfim, uma série de despesas inevitáveis, na qual está incluída também as despesas atinentes ao veículo, que é a questão do IPVA. Então, nesse planejamento, houve uma elasticidade em 2012 do IPVA, de algumas placas, finais de placa, onde se procede a um parcelamento em 3 vezes do IPVA, que não deixa de ser um benefício
que não seja assim tão abundante, mas é um benefício. Facilita a vida das pessoas, né? Ao invés de se quitar à vista, há uma certa flexibilidade para se... Do governo do Estado. Do governo do Estado do Rio de Janeiro, para que se quite esse débito. E quitado o débito, o que mais que ele precisa fazer para manter o seu veículo regular? Imediatamente após a quitação desse débito, deverá inclusive também ser verificado a existência de uma possível multa, possíveis débitos de multas, para... Deve ser quitadas. Deverão ser quitadas, inclusive multas que demoram, há situações de multas que, na verdade, quando nós somos autuados, a autuação é aquela expectativa de multa, que ela não aparece na rede bancária. Então, muitas vezes, pode acontecer de terem algumas multas, independentemente do número delas, não se transformarem em penalidade e, consequentemente, elas não aparecem na rede bancária. Mas isso não gera, inicialmente, um prejuízo para se proceder ao licenciamento anual. Somente aquelas que se transformarem em penalidades, aí sim, essas deverão ser quitadas para se proceder o licenciamento anual, ou se proceder também à contestação daquelas infrações. Se você não concorda com aquela multa que você levou, quer seja da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal, da PM ou de qualquer outro órgão, você tem o direito de entrar com um pedido de contestação, interpor um recurso para cancelar, com o objetivo de cancelar aquela penalidade. Então, em resumo, o que o Carlos está dizendo é o seguinte: pagou o IPVA, seja à vista ou em 3 parcelas, somente depois de pagar as 3 parcelas, correto. Não é isso, Carlos? Você deve proceder ao licenciamento do seu carro. Faz o agendamento junto ao Detran, internet e telefone, e você vai fazer a vistoria e o licenciamento anual, ok? A partir daí, você apanha o famoso verdinho e seu carro estará licenciado. Nós vamos encerrar nosso terceiro bloco nesse momento e vamos falar depois sobre carteiras de motorista, ok? Até lá, meus amigos. Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do nosso programa. Passou tão rápido, o assunto está tão aqui lindamente discutido entre os 3 e estamos tentando ofertar a vocês informações úteis, necessárias ao dia a dia, para que você não tenha problemas, para que você evite gastos desnecessários, desde que tome essas providências, né, oportunamente. Então, nós conversávamos com Carlos Rodrigues, despachante documentalista, e o doutor Antônio Rogério Correia, advogado, que estão aqui hoje colaborando com essa prestação de serviço através da sua Diário TV. Bom, vamos falar agora aqui no nosso último bloco, rapidamente, de carteiras de motorista. Você que quer renovar sua carteira de motorista, Carlos, qual é o prazo antes e qual é o prazo depois que você pode andar com a sua carteira? Quanto tempo antes eu posso renovar minha carteira junto ao Detran? O Detran vem inovando e eu sempre, vamos dizer assim, eu caio de pau no Detran. Quando em cima a minha crítica é uma crítica construtiva, e quando vem alguma notícia, algum trabalho que seja bem realizado, bem efetuado, nós temos também que elogiar. E essa questão do Detran em relação à a renovação da carteira de habilitação, ela hoje, as regras atuais, elas se distinguem da seguinte forma: há uma antecipação na renovação, onde nós podemos ter 90 dias antes do vencimento. Então, não espere chegar na data de validade de sua carteira para iniciar as providências para renovação. Você tem o direito de proceder a tomar essas medidas 90 dias antes. E se você, por qualquer motivo, esqueceu e a carteira está vencendo, você tem o direito de transitar em todo o território nacional por mais 30 dias. A partir do vencimento. Da data de validade da sua habilitação. Muito bem colocado. Você sabia disso, telespectador amigo? Fique sabendo, essa é a informação útil que o Carlos está aqui transmitindo a você. Carlos, 90 dias antes para renovar a carteira. Basicamente, em termos genéricos, o que é que eu preciso para renovar minha carteira nacional de habilitação junto ao Detran? Bom, inicialmente não havendo nenhum impedimento em relação a multas que sejam agravadas ou qualquer processo de suspensão do direito de dirigir,
Basta se dirigir à agência bancária, efetuar o pagamento de um DUDA de renovação de habilitação e aí proceder via internet o agendamento e se dirigir com toda a tranquilidade e comodidade ao shopping aqui em Teresópolis e ali tomar as medidas iniciais para se proceder a essa renovação que não terá maiores problemas. Doutor Rogério, o senhor está com a carteira atualizada? Graças a Deus. Firme. Um exemplo. Belo exemplo. Belo exemplo. Eu tenho uma dúvida. Diga, doutor. Vocês falaram aí, muito bem colocado mais uma vez, que é uma aula, um aprendizado hoje esse programa relativo a todo esse debate acerca de veículo e agora carteira nacional de habilitação. Muito bacana. Fico honrado em participar desse programa mais uma vez. Diga. Falaram disso aí, dos 90 dias. E ultrapassar os 90 dias? Eu confesso que eu desconheço. Eu tenho minha carteira hoje, ela está em dia. Ela venceu, eu tenho 30 dias para transitar. Ultrapassar esses 30 dias, eu só pagar esse DUDA, fazer esse trâmite que você falou, e eu tenho ela de volta, ou eu tenho mais alguma coisa a fazer? Após o vencimento, respondendo a sua pergunta, muito bem colocada, é comum muita gente esquecer. Acontece. Já aconteceu inclusive comigo. Embora, perdão, deixa eu fazer um parênteses, cabe ressaltar que o Detran tem um excelente serviço a esse respeito. Com certeza. O Detran avisa quando a sua carteira venceu. Exatamente. Esse é um serviço Ele que nós devemos cuidado, parabenizar, como você bem disse. É verdade, o Detran avisa você. Informa. Se você tiver e-mail cadastrado lá, e você pode cadastrar no site do Detran, ele avisa você de que sua carteira venceu. Vou me cadastrar. Um bom exemplo de serviço do Detran. Ótimo exemplo, com certeza. Então não há nenhuma penalidade em relação, se você esqueceu de renovar sua carteira, você não vai pagar nenhuma taxa, nenhum DUDA, nada em relação ao assunto. Somente o DUDA necessário à renovação. Agora, essa colocação, a partir do momento que a sua carteira está vencida, você está impedido de conduzir veículo automotor. O que é um risco, o seu continuismo. Por quê? Isso poderá lhe trazer sérios transtornos. Com certeza. Então, pelo que eu entendi, a pessoa, ultrapassados os 30 dias, volta ao status quo, tem que voltar para a sala de aula, fazer todo um trabalho? Como é que funciona isso? Carlos, a pergunta dele é a seguinte. Passado 90 dias de vencido, eu entendi que você deve pagar o DUDA, fazer o agendamento, comparecer ao Detran com todo o conforto ali no nosso shopping e fazer a renovação da sua carteira. O que ele quer dizer é o seguinte, se passado 1 ano, 2 anos, se passou 5 anos, o que acontece? Eu tenho os mesmos direitos? Existe vamos dizer assim, uma medida interna do Detran, onde há o que nós podemos chamar de prescrição de prontuário. O que é isso? Os seus dados, o seu prontuário, se você não tomou, não demonstrou, não despertou nenhum interesse na renovação, o Detran entende que você não tem interesse mais em conduzir veículos. Então há casos de pessoas, até de condutores, que 10 anos, querendo 10, 11 anos, 12 anos, querendo reativar. E muitas das vezes aquele prontuário dele já foi deletado e aí ele teria que começar do zero, tirar uma nova habilitação. Então, muito cuidado para não deixar acontecer esse tipo de coisa, que aí já seria realmente uma negligência muito grande. Com toda certeza, não é muito verdade? bem colocado. Então, o prazo, meus amigos, para você renovar sua carteira é até 5 anos. 5 anos. Passou disso, você recomeça do zero. É como se nunca tivesse uma carteira de habilitação. Com certeza. É isso, passível Carlos? dessa prescrição do prontuário do condutor habilitado. Perfeito. E como bem lembrou o Carlos aqui, você pode transitar com o veículo conduzindo o veículo em até 30 dias do vencimento da sua carteira. A partir daí, você já pode ser multado por conduzir veículo sem ter habilitação, porque é como se ela está vencida e, de certa forma, não existe. Não é isso, Carlos? É verdade. E aí a pessoa já não estaria habilitada a conduzir qualquer veículo naquela que foi emitida a sua habilitação naquela categoria. Inclusive, queria aproveitar o ensejo rapidamente e trazer uma notícia que pode ser muito interessante para o nosso município. Eu, pessoalmente, estou intercedendo junto à nossa prefeitura para que possa acontecer uma adesão, já que a grande maioria das prefeituras do Estado estão filiadas, conveniadas ao Sistema Nacional de Trânsito, ao SNT,
para que nós consigamos, e para isso eu estou intercedendo e estou fazendo o possível para estar com o nosso prefeito, para que Teresópolis também possa participar do parcelamento de multas do nosso município em até 10 vezes sem juros. E para isso, há uma necessidade de medidas simples a serem efetuadas pela nossa prefeitura. E contamos aí com o bom senso do pessoal da nossa prefeitura para isso. Vamos aproveitar a oportunidade, fazer aí um apelo ao nosso prefeito, o doutor Arley, para que ele leve isso em alta conta, porque muitas pessoas têm muitas dívidas aí de multas do tempo dos pardais aqui na nossa cidade. Com certeza. Doutor Rogério? E interessam a eles que essas multas sejam parceladas. Com a palavra do doutor Arley, acho uma excelente iniciativa do Carlos, né? E se ela puder ser implementada, com certeza a nossa população vai agradecer. Não é isso, doutor? Com certeza. Inclusive, para aqueles que gostam de consultar e pesquisarem, a lei é de número 4.385, de setembro de 2004, da LERJ do Rio de Janeiro. Muito bem, Carlos. Você agora foi o verdadeiro advogado. Nos deixou de lado, não é isso, doutor Rogério? É uma aula. Olha, eu queria aproveitar a oportunidade, sem qualquer assim, ideia de puxa-saquismo, beneficiar a quem quer que seja, mandar um abraço especial para o nosso amigo Marquinhos Salomão, que é o responsável ali pela área do Detran com relação à identificação com relação a carteiras nacional de habilitação, não é? Está fazendo um excelente trabalho. São sendo emitidas ali no shopping Teresópolis, na sobreloja, no posto do Detran, bastante confortável, com ar-condicionado. Você pode tirar a sua fotografia lá para renovar a carteira. Está de parabéns o Marcos Salomão pela condução e sua equipe. As nossas colegas Mila e todas as outras que prestam aquele serviço ali. Você entrega a sua carteira para renovar e 3, 4 dias depois, e até menos, a carteira já está na sua mão prontinha, sem maior burocracia. Parabéns aos que prestam esse serviço de utilidade pública do Detran RJ e especialmente ao Marcos e seus funcionários. Bom, nós vamos, de certa forma, agradecer a presença de todos vocês em nos prestigiarem. Esperamos voltar breve com outros temas e vocês têm a oportunidade aqui, junto ao Diário TV, de sugerir temas para discussão. Esse é um serviço que está aberto a toda a população, a todos os advogados da cidade. A 13ª subseção da OAB, através do Dr. Jefferson e do Dr. Rodrigo, se colocam à disposição de todos em esclarecer dúvidas, etc. E eu queria especialmente lembrar que a Ordem dos Advogados, seção federal, está promovendo uma campanha nacional em todos os estados do país, visando obter assinaturas para a proposição de um projeto visando ao Estatuto da Diversidade Sexual. Então você pode passar aqui no nosso fórum, assinar, né, como todos nós, advogados, já fizemos, que essa é uma iniciativa altamente louvável, visa dar voz e direitos a uma parcela tão importante da nossa sociedade. Você passe ali no fórum, assine, basta assinar, botar seu nome, mais nada. Esse voto será computado em Brasília com relação à apresentação desse projeto. Então, é uma coisa que nós devemos prestigiar, porque um país que se declara ou se pretende democrático em sua plenitude, deve respeitar todos os aspectos da diversidade sexual. E a criação de um estatuto em louvável iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, federal, a qual eu parabenizo aqui nesse momento, é uma atitude realmente digna de elogios. E cabe a quem? Nós, cidadãos, apoiarmos essa iniciativa tão bonita. Passe no fórum, coloque sua assinatura, apoie esse projeto e vamos trabalhar e lutar para que ele seja colocado aí em vigência o mais breve possível, respeitando todas essas diversidades sexuais em nosso país. Homofobia, nunca. Preconceito, nunca. Ok? Eu queria agradecer a todos vocês, um abraço especial
ao meu amigo Elis Hermídio Figueira Júnior, procurador de Justiça. Um abraço especial ao doutor Carlos Eduardo, promotor de Justiça, a doutora Anaísa Malhardes, promotora de Justiça, a doutora Paula Onça, defensora pública, pelo excelente trabalho que tem realizado. Um abraço especial ao doutor Carlos André, juiz, que esperamos ter breve aqui para entrevistá-lo e conversarmos um pouco a respeito de temas importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado, meus amigos, continuem prestigiando o OAB em Foco. Quero agradecer aqui e dar a palavra final ao doutor Antônio Rogério Corrêa, que veio do Rio de Janeiro especialmente para participar do nosso programa, prestigiando aqui a nossa 13ª subseção. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua participação e o programa está aberto quando quiser voltar. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez a participação, à Diário TV, né, a todos os ouvintes que nos prestigiam, né, com a sua atenção, com o seu carinho, né, e nesse programa em especial ao que foi debatido, ao que foi esclarecido pelo amigo Carlos Odi, né, foi bastante pertinente, bastante legal, foi bom objetivo, prático, né? Informação útil. Eu aprendi muito hoje aqui, coisas que eu não tinha a menor ideia que poderia acontecer, então, muito legal, acho de parabéns o programa, parabéns a você, doutor Zé Antônio, pela indicação do Carlos Odi, pela palavra dele aí, que foi bastante, foi legal. Gostei. Muito obrigado pela sua presença, doutor Rogério. Eu que agradeço. Carlos, sua despedida aos nossos amigos. Para mim foi um privilégio estar aqui mais uma vez e, quando convidado, estarei aqui numa outra oportunidade para tratar de assuntos tão importantes do nosso dia a dia, que vão de encontro aos nossos conhecimentos, que vão de encontro às nossas necessidades, de encontro aos nossos conhecimentos para minorar exatamente esse nosso sofrimento do diário, né? E eu gostaria também de aproveitar o ensejo para fazer 2 agradecimentos. Um ao Alexandre, subchefe do posto do Detran de Teresópolis, pelo excelente trabalho e, mais uma vez, também falar sobre Marcos Salomão, meu amigo Marquinhos Salomão. Muito obrigado pela gentileza, pelo atendimento, pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Detran de nossa cidade. Muito obrigado. Carlos, para finalizar, onde é que as pessoas podem pagar informação com você e consultá-lo? Seu endereço, sua empresa que você trabalha. Rapidamente. Nós prestamos um serviço de assessoria de trânsito aqui na Avenida Lúcio Meira, número 36, sala 302. O nosso telefone é 2643-5501. A empresa se chama Help Multas. Ok, muito obrigado. Fica aí o aviso para vocês. Antes de terminar, eu quero mandar um abraço especial aqui e parabenizar pelo excelente trabalho realizado pela doutora Marisa Gáudio, pela doutora Helena Sanches e para os vários outros componentes da Comissão de Direitos Homoafetivo daqui da 13ª subseção da OAB. Estão participando ativamente, estão colocando aí, brigando pelo dia a dia na assinatura desses votos necessários para a instauração do Estatuto da Diversidade Sexual. Parabéns pelo trabalho realizado. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Até lá.